Muito bem, pessoal. Agora é a nossa aula 43. Vamos falar sobre o sistema de produção de coelhos. Nesta aula, nós vamos ensinar os conceitos básicos, tá bom? Porque lá na unidade 2, nós vamos fazer uma imersão de todas as criações que nós estamos falando aqui. Vamos dar uma olhada? Na tela. Olha aí, aula 43. Professor, vamos falar sobre manejo e criação de coelhos. Vamos salientar aí, as características gerais, tipos de raça e o manejo. Particularmente, coelho é muito bom. Coelho assado, então, é melhor do que o cozido. Então, quais são as características? Orelhas compridas, que podem medir até 7 centímetros, cauda curta, pata das frentes mais curta do que as de trás e os dentes incisivos não param de crescer. Professor, na aula, todas as aulas, nós temos essas características dos animais, das criações. Por quê? Devemos levar em consideração, pessoal, nas informações, esses dentes incisivos. Eu tenho que conhecer a característica do animal para que eu coloque ele dentro de um sistema de criação que possibilite seu desenvolvimento. Eles têm, por hábito, ficar roendo as coisas. Então, com o material e a condição que você vai colocar esse animal, não pode aumentar estresse comportamental, senão ele vai destruir todo o ambiente. Olha aqui, Primeiro, quais são as raças mais indicadas? Nós temos aí o Nova Zelândia. Origem, Estados Unidos, aptidão, carne e pele. Pelagem, branca, Nova Zelândia, tem vermelha e tem a preta. Então nós temos 3 variantes. A mais conhecida é a Nova Zelândia branca, tá bom? NZB. NZV é vermelho e NZP é preto. Comprimento do pelo, 2,5 a 3 centímetros. Isso é o tamanho do pelo, a profundidade. O peso do adulto, 4,5 kg em relação a macho e fêmea. Só que eles têm um peso diferenciado. Tem o macho que é de 4,5 e a fêmea pode chegar a 5 quilos. Professor, por que isso? Principalmente quando estamos falando da reprodução. E a reprodução de fêmeas em coelho, pessoal, requer uma característica que nós falamos que é o peso. Ela precisa alcançar determinado peso para entrar em processo de cio ou desenvolvimento sexual. Califórnia, origem Estados Unidos, aptidão, carne e pele. Pelagem é caracterizada como Himalaia, onde é branco, mas as extremidades são pretas. Nós temos as extremidades da patinha, focinho, orelha e cauda preta. Questão adaptativa. Comprimento é de 2,5 a 3 centímetros, então se iguala ao Nova Zelândia, comprimento do pelo. Isso tem um valor para mercado, tá, pessoal? Peso do adulto, macho 4 e fêmea 4,5 kg. Temos a chinchila, essa sim. Essa é a top para quem vai fazer pelagem. É aptidão carne e pele, mas também tem isso aí, a pelagem da chinchila dentro das pelagens fusionadas. É uma que é muito bem quista ao mercado, tá bom? Constituído de 3 cores. Básico, que é o cinza, homogêneo de forma, meio branco e pretinho nas pontas. Essa característica que é desejada para quem utiliza o mercado que vai consumir esse tipo de material, tá bom? Questão nutricional. A alimentação é um processo natural dos animais e envolve a busca, a escolha e o consumo de determinados nutrientes, enquanto a nutrição é resultado da absorção de nutrientes em nível celular. Então, uma coisa que nós devemos entender é a alimentação é o... Opa, Jefferson... A alimentação é uma coisa, mas nem tudo que é alimentação
é definida nutrição. Tem coisa que você come, mas não nutre. Tem coisa que você come, mas você não absorve adequadamente, porque precisa de um outro elemento. Isso acontece muito nos coelhos. Professor, eu observo essa diferença em todas as criações, sim, mas ela é acentuada no coelho. Tem uma atividade que a gente faz, que a gente observa bem. Determinados nutrientes só são absorvidos. Todo nutriente é absorvido de uma forma, mas tem alguns que precisam de outro alimento para que a sua absorção melhore. Isso é uma questão que acontece em todos os animais, mas nos coelhos ela é bem mais visível, tá bom? Então, tá. Pronto, vamos ficar só até aí. Até a segunda semana de vida, vamos lá, em torno dos 14 dias, os coelhos só se alimentam de leite materno. Então, professor, essa é uma informação, por quê? Porque a nutrição da mãe, da fêmea, a nutrição da matriz, não é só para ela, mas também para os filhotes. E outra, é a questão da imunidade. Ela tem que estar bem nutrida para fornecer, através do leite, anticorpos que vão permitir a vida desses animais, desses filhotes, naquele ambiente. Em que sentido, professor? Por causa das questões gastrointestinais, que podem ser acometidos por vírus e bactérias daquele ambiente, ao qual a mãe ou as mães, as matrizes que estão ali já estão adaptadas. Uma questão é a diarreia, principalmente na troca, na passagem da nutrição líquida para a nutrição sólida. E em coelhos, tem a questão da adaptação para a ração. E aí tem que evitar essa questão gastrointestinal. Vamos lembrar aqui, nós seres humanos, nós nutrimos em fases. Nós temos a líquida, nós temos a pastosa e nós temos a sólida. Só que os coelhos têm a líquida e a sólida. Só que a sólida, ela subdivide em quê? Líquida, sólida, sólida. Vegetal, porque são folhas, são vegetais. Só que desses vegetais tem as folhosas, que tem um capim, ou tem hortifruti, que tem, você coloca aí, folhosas, alface, repolho, restos vegetais folhosos e também cenoura, beterraba, mas também tem a adaptação para ração. E nessa fase pode ocorrer questões gastrointestinais, prejudicando o desenvolvimento desse filhote. Ok. A partir do 21º dia, eles ingerem cada vez mais alimentos sólidos. E aí o que significa, professor? Água. Porque até o 14º dia eles não tomam água. É somente do leite. Aí entra outra questão. Qual é a questão, professor? Não é mais a questão da nutrição. A nutrição. A questão é o quê? A questão é a água, porque a água, pessoal, é uma via de possível infecção. Olha aí, a água pode ter vermes, a água pode ter protozoários, a água pode estar contaminada. Então, tem que ter muito cuidado nessa questão da adaptação deles para o líquido, porque anteriormente, aos 21º dia, líquido é só do leite materno. Então, imagina, até o 14º dia, eles são dependentes do leite para o sólido. E até o 21º, eles são dependentes do leite para se hidratar. Então, a questão nutricional da fêmea, da matriz,
Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Deve-se tomar também diariamente na verificação dos comedouros. Por quê, professor? Lembrar, pessoal, que nos comedouros desses animais é ração. E a ração não é a ração em pó, é a ração em pellet. E a ração em pellet, ela auxilia muito no processo de quê? De garantir que esse animal vai comer, não vai desperdiçar. Qual o problema? É o problema que eles são roedores. E aí pode ocorrer um farelo. Esse farelo fica e pode azedar, dependendo de questões de umidade dentro do galpão. E se essa ração não fizer uma higienização nos coxos, azedar, pode dar problema gastrointestinal no animal. Por exemplo, não tem quando você coloca ração para o seu cachorro? Quando você coloca a ração para o cachorro no potinho dele, aí tem um potinho da água. Você tem que lavar pelo menos um dia sim, um dia não, aquele da ração. Por quê, professor? Porque mesmo que ele coma ração, vai ficar resíduos daquela ração. E pode azedar, e aí dá diarreia. Não tem hora que o teu cachorro... A água é a mesma coisa. Ah, professor, a água tá limpa, mas se você não tirar aquele lodinho, mesmo que não esteja verde, você não tira, fica um lodo, aquilo dá diarreia no cachorro. Por isso que às vezes tu fala assim, nossa, eu dou a ração pro meu cachorro, cagou mole. Ah, aí tem vezes que a ração ele sai duro, mas será que é a ração que não... Não. É o pote da água que tem que ser limpo, tem que tirar aquele lodo. E a ração também, porque tem bactérias ali. O cachorro, ele coça, ele se morde, ele briga. E quando vai comer a ração, e aquilo pode fermentar. São questões básicas, mas eu sei que cachorro não vai morrer por isso. Mas um sistema de criação, onde o animal tem que o quê? Engordar, ele causa um estresse por causa de uma infecção intestinal, perde peso. Isso é, quem cria está perdendo dinheiro, tem tempo. Só o criador vai entender. É necessário que seja também utilizado 2 tipos de ração, a granulada ou em pellet. Isso auxilia muito, olha aí, ó, evitar esse gasto. E tem uma variação de 80 a 130 gramas por dia. Isso também vai depender da raça, tá, pessoal? E o lote. Levando em consideração que a gestação final em relação à fêmea tem que atingir e manter o peso. Fêmeas que não mantêm o peso não vão produzir o leite necessário até o 14º dia. 14º dia para sólido, só que ela tem que amamentar até o 21º por causa da água, que aí depois é feito o desmame, tá? Vamos lá, questão de número 1. A dieta no manejo alimentar dos coelhos é baseada principalmente em forragens e grãos. Dependendo do objeto da criação, necessita a adição de alimentos de origem animal para equilibrar as rações. Podem ser fornecidos ração farelada e pelletizada, granulada. A ração granulada é a mais recomendada, pois destrói possíveis micro-organismos que podem sofrer. Então, em relação ao quê? A pressão e temperatura, temperatura e umidificação, salinização e pressão, umidificação e temperatura, ou desidratação e peso. Letra A, pressão e temperatura. A alimentação dos coelhos por serem animais herbívoros, consomem grande quantidade de celulose, sendo capaz de aproveitar 80%, tá bom? Assim, a dieta de forragens são baseadas em grãos e forragens. Tem o objetivo na criação de adição de animais para melhorar esse tipo de condição nutricional. Vamos para mais um exercício. A alimentação é um processo natural dos animais que envolve a busca, a escolha e o consumo de um ou mais variados alimentos. Enquanto a nutrição é o resultado da absorção, da utilização desses nutrientes, a nível celular, a daquelas do alimento. Em relação aos nutrientes essenciais, qual a relevância da água no corpo desses animais?
a partir do 21º dia já bebem água, reduzindo a ingestão láctea. A água apresenta 70% do seu corpo. Se perder 10%, pode morrer. Isso levando em consideração também a temperatura, tá, gente? Sua ingestão diária deve ser de 125 ml por quilo. As matrizes, após o parto, podem praticar o canibalismo ingerindo suas crias, né? Matando suas crias. Isso é uma indicação que ela está desidratada. Acredita nisso? Porque é um comportamento na qual a mãe percebe que não vai conseguir suprir o leite para aquela ninhada, ela termina matando alguns para garantir a sobrevivência de outros. Forragens. O objetivo da forragem é atender às necessidades de fibras dos coelhos, mas também deve atender às necessidades nutricionais. Então, tomar muito cuidado da procedência dessa base nutricional. Diversas forrageiras podem ser utilizadas: ramim, soja perene, guandu, alfafa, gramíneas, restos culturais como palha de feijão, arroz, pequenas porções de verduras, legumes também, né, pessoal? A água representa 70% do desempenho do corpo desses animais, mas quando a gente fala de 70% do desempenho do corpo desses animais, são questões bioquímicas fisiológicas para que ocorra o processo de desenvolvimento, tá? E aí também os coelhos têm aí algumas fibras que também vão utilizar para melhorar a qualidade do produto, carne e pele. Vamos aqui? Durante o manejo nutricional dos coelhos, após o período que recebe exclusivamente leite materno, existe uma fase que inicia a inserção de alimentos sólidos, porém ainda nutrem principalmente de leite, para que ocorra aí a absorção do líquido. Então, a alternativa correspondente é a do 14, quer dizer, 11º até o 21º dia. Do 14, se fala de nutrição sólida. Do 21º, hidratação. É porque é só a partir do 21º que eles começam a consumir água. Os coelhos, o coelho é um animal herbívoro que consome grande quantidade de celulose, sendo capaz de aproveitar 80% dessa celulose que se encontra nas forragens. Assim, a dieta desse animal é baseada principalmente em forragens e grão. Qual a importância desse manejo? Principalmente é atender aí, as necessidades de fibras para esses coelhos, pois a baixa pode aí causar problema na flora microbiana. Em alta quantidade, as fibras reduzem a digestibilidade. Então tem que ser uma coisa bem equilibrada aí, tá, pessoal? A forragem, além de fornecer fibras aos coelhos, deve ser escolhida em função ao teor de proteína, vitaminas, minerais e produção de matéria seca. Ausência de toxicidade, quer dizer, a procedência dessa forragem tem que tomar muito cuidado. Não pode ter sido utilizado nenhum sumo agrícola, tá bom? Quais os tipos de forragem que nós podemos ofertar? Soja perene, guandu, alfafa, gramíneas, restos culturais como palhas de feijão, arroz e pequenas porções de verduras. Para mim, meu diretor, pessoal, finalizando aqui, vou deixar vocês com a aula 44 e a sua atividade na tela, meu diretor. Olha aí, pessoal. Atividade, seminário sobre manejo e criação de coelhos. Podem utilizar sites especializados ou a própria aula 43 e fazer anotações no caderno de campo de vocês. O que é para fazer, professor? Descrever os conceitos básicos sobre o manejo e criação de coelhos. Diferença entre raças de coelhos, características e aptidões. Descrever o manejo alimentar e caracterizar as criações de coelho. Quais são as vantagens e desvantagens? Depois que vocês descreverem esses 3 itens, elaborar uma conclusão sobre a criação, o aspecto, destacando a característica, vantagem e desvantagem. Para mim, meu diretor,
Finalizando aqui, boa atividade para vocês e até a próxima.